O ano é 2005, no Canadá. O canadense Kyle MacDonald teve uma ideia. Ele lançou para si mesmo um desafio de saber quanto ele conseguiria fazendo trocas de objetos, começando com um clipe de papel vermelho. A ideia era, ele iria anunciar o objeto na internet, no seu blog, convidando pessoas que quisessem trocar o objeto que ele estava oferecendo por um objeto de um pouquinho maior valor. Então ele começou oferecendo um clipe de papel vermelho. Um clipe de papel que você usa para juntar folhas no escritório, na escola. Um clipe de papel vermelho. Qual o preço disso? Centavos. Não é? Então ele anunciou o clipe de papel vermelho na internet e logo alguém se interessou em trocar o clipe de papel por uma caneta em formato de peixe. E ele foi até a pessoa e trocou o clipe de papel em uma caneta em formato de peixe. Depois, no mesmo dia, alguém ofereceu pela caneta em formato de peixe uma maçaneta de porta em formato de uma mão. Uma maçaneta em um formato curioso. E assim, no curso de um ano, Kyle foi trocando os objetos por algo de pouco maior valor, até que, um ano depois, pasme, em 2006, em julho de 2006, ele trocou uma proposta de estrelar em um filme, porque dentro daquele ano as suas atividades ganharam notoriedade pela internet, as notícias começaram a falar dele, os noticiários começaram a falar da sua ideia um tanto louca, e ele conseguiu, pelo papel em um filme, uma casa de 2 andares no Canadá. Ou seja, um pequeno clipe de papel vermelho em um ano se tornou em uma casa. E o custo dele foi nada. Ele conquistou uma casa apenas com uma ideia, apenas com trocas e sempre fazendo a troca com algo de pouquinho maior valor. Isso tornou-se um livro, isso tornou-se algo bem conhecido aí na altura. Mas o que isso nos traz de ensinamento? O poder de um pouquinho. A maioria das pessoas desiste de começar uma mudança ou uma jornada por uma conquista porque elas ficam olhando o tamanho da conquista ou do problema, a distância, o sacrifício, o preço, o tamanho da coisa que elas querem conquistar, comparado ao que elas têm e onde elas estão hoje. Então essa distância, né, se você for comparar um clipe de papel vermelho com uma casa de 2 andares, você vai dizer assim, como é que eu só tenho um clipe de papel, como é que eu vou comprar uma casa com um clipe de papel? Não é? É difícil fazer a ligação entre essas duas coisas. Pois é, mas ele fez. Com um pouquinho, com um passo, com uma ideia. E a maioria das pessoas não dão o primeiro passo, não dá o primeiro passo, porque elas ficam olhando a distância entre o início e o fim, ao invés de olharem apenas o próximo passo. Você talvez não consegue enxergar como que um clipe de papel pode se transformar numa casa, mas você consegue enxergar como que um clipe de papel talvez possa ser trocado por uma caneta. Você consegue enxergar isso. E o Kyle enxergou isso. E ele provou para o mundo que uma ideia pode conseguir o aparentemente impossível. O poder de um pouquinho.
Se você quiser mudar a sua vida radicalmente, comece com um pouquinho. Um pouquinho a cada dia, um pouquinho melhor hoje, um pouquinho melhor amanhã. Não se preocupe em fazer uma mudança severa agora, no momento. Se você conseguir, ótimo. Se você disser, eu consigo trocar um clipe de papel por uma casa, se você acha que você consegue fazer isso, vá na sua fé. Mas, na maioria das vezes, a gente tem que dar passos pequenos, como a palavra de Deus ensina, que nós não devemos desprezar os pequenos começos, os humildes começos. Humildes começos são aqueles pequenos passos que nós vamos dando, pouco a pouco, em busca daquilo maior que nós queremos. Então, se você crer no poder do pouquinho, incrementalmente fazer mudanças pequenas na sua vida, na direção daquilo que você quer, que é muito maior, você vai ver que com o tempo, essas pequenas mudanças vão acumulando benefício, como os juros cumulativos. Quem entende da economia sabe disso, não é? Por que que, por exemplo, a pessoa gasta R$ 500 no cartão de crédito hoje e daqui a um ano ela está devendo 5 mil, 2 mil, 3 mil? Ela pergunta, mas como assim? Eu comecei... O primeiro uso foi 500, agora está 10 vezes mais. É o poder dos juros. A cada dia o juro ia acrescentando naquele valor inicial e multiplicou-se. Ou seja, o poder de um pouquinho a cada dia. Então, um pouquinho a cada dia. Você não precisa fazer muito para mudar a sua vida em um curto espaço de tempo, mas um pouquinho a cada dia. É possível você não só mudar fisicamente, você quer perder peso, você vai diminuindo pouco a pouco o que você tem hábito de fazer, de exagerar na alimentação, você vai fazendo um pouquinho, você não consegue correr todo dia por meia hora, por uma hora, mas você pode subir um lance de escadas, não é? Você pode andar um pouquinho mais, descer um ponto de ônibus antes do seu ponto para você andar um pouquinho mais. Você pode fazer pequenas mudanças e ajustes e aos poucos irem impactando no seu corpo. Mas muito mais do que uma mudança física, pense naquelas mudanças ainda de maior valor, as mudanças espirituais. Se você, por exemplo, tem preguiça de ler a Bíblia, dificuldade de ler a Bíblia, mas você pode ler um versículo por dia. Você pode ler um versículo. Você pode abrir o livro de Provérbios, que é o livro que mais facilita esse tipo de leitura, porque os provérbios, na maioria, são apenas um pensamento por versículo. Então você pode todos os dias abrir o livro lá em Provérbios, você que não sabe nada da Bíblia, não entende nada, ou não tem o hábito de ler diariamente, e ler um Provérbios. Hoje você lê Provérbios 1 e 1. Amanhã você lê Provérbios 1 e 2. E assim por diante. Não vai doer, não vai custar nada. Mas ao final de 3 meses, 6 meses, você vai ver que esse hábito de ler um versículo por dia vai ter transformado já o seu espírito, a sua fé, a sua mente, porque você está ingerindo diariamente doses homeopáticas da palavra de Deus na sua cabeça. Então, o poder do pouquinho é o que você deve usar para chegar ao muito. Não foi isso que Jesus disse? Ser fiel no pouco e sobre o muito será colocado? O grande problema é que as pessoas querem começar com muito. Querem começar com muito. E não adianta você querer dar um passo maior que os seus pés, maior que a distância da elasticidade das suas pernas. Você tem que começar com um pouquinho. Você não tem o hábito de orar? Então, pelo menos todo dia ao acordar, dê um bom dia para Deus. Acordou? Ó Deus, bom dia. Comece com um bom dia. Você não tem o hábito de orar. Mas se você tiver o hábito, criar o hábito de começar a dar um bom dia para Deus todo dia, daqui a pouco você está falando, bom dia, Senhor. Tudo bem?
Daqui a pouquinho você está perguntando para Deus se está tudo bem. É um absurdo você perguntar se Deus está bem, mas você entende o que eu quero dizer. Daqui a pouquinho o seu bom dia se tornou uma conversa com Deus. E daqui a pouquinho você vê que você está falando com Deus na hora do almoço, você está falando com Deus no ônibus, no carro, no banho, você está falando com Deus a hora que você quiser. E você vai ter uma intimidade, um relacionamento com Deus. Não subestime o poder de um pouquinho. Dê o primeiro passo hoje. Qual é o pouquinho que você pode fazer hoje na direção do muito que você quer alcançar? Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!